Olá, eu sou a doutora Elisa Ricardo, uma das fundadoras da Onco Mais Humana, e hoje nós vamos conversar com a doutora Carol Assunção, mastologista, sobre câncer de mama, nesse mês tão importante para a conscientização do câncer de mama, que é o Outubro Rosa. Bem-vinda, Carol, é um prazer ter você aqui hoje conosco. E eu queria te perguntar, Carol, quais são os tipos de cirurgia, né, que a gente pode fazer para tratar o câncer de mama e quando é indicado cada uma das técnicas? Bom, primeiro que tudo, muito obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês. E sobre a cirurgia da mama, a gente divide em basicamente dois grandes grupos. A gente tem a mastectomia, que consiste na retirada total da mama. Hoje nós temos a possibilidade de fazer com preservação de pele e do complexo areolo-papilar, dependendo, lógico, de cada caso. E a gente também tem as cirurgias conservadoras, que são as cirurgias que nós chamamos de quadrantectomia ou setorectomia, que consiste na retirada da área da mama que tem o tumor, com margem de segurança, sem a necessidade de ter que retirar toda a mama. E aí, dependendo do tumor, do volume da mama, que vocês escolhem a técnica adequada. Exatamente. Isso depende muito de cada caso, do tamanho da área, do tamanho da paciente, de tudo, né? E aí a gente escolhe qual que é melhor para cada paciente. Perfeito. E após a cirurgia, né, do câncer de mama, como que é o acompanhamento de rotina com o mastologista? Isso é uma coisa muito importante. Depois da cirurgia, eventualmente da radioterapia, a gente vai fazer um acompanhamento ambulatorial, que consiste em passar em consultas para fazer o exame físico das mamas, das axilas, dessa região operada e também exames de imagem, mamografia e ultrassom das mamas. Esse acompanhamento, ele inicialmente é de 3 em 3 meses e depois ele passa a ser de 6 em 6 meses até completar 5 anos do procedimento. Perfeito. Então é sempre importante lembrar, né, que após a cirurgia também é importante manter o acompanhamento com o mastologista. Tá? E hoje a gente escuta muito, né, Carol, falar sobre risco de câncer hereditário, né? Então, quando a gente fala de câncer de mama, para quem que você indica essa testagem genética? Isso é uma coisa muito interessante. A gente sabe que o câncer é uma doença genética, mas não é todo câncer que é hereditário. Mais ou menos 10% dos casos de câncer, eles vão ser hereditários, ou seja, ele vai passar de uma geração para outra. E quando é que a gente tem que ficar alerta para essa paciente? Em casos de pacientes muito jovens, principalmente naquelas abaixo de 45 anos, ou com uma história familiar importante, por exemplo. Paciente que tem um câncer de mama abaixo de 50 anos, mas tem outros casos na família de câncer de mama. Paciente que tem casos de câncer de ovário, que os genes são muito relacionados. Casos na família de homem com câncer de mama, a gente sempre tem que fazer um estudo genético. Pacientes que tiveram tumores nas duas mamas ou que tiveram primeiro um tumor numa mama, depois um novo tumor. E aquelas pacientes que têm origem judaica ashkenazi também precisam sempre ser testadas. Cada vez mais a gente tem expandido para abranger mais mulheres que possam ser testadas, mas hoje, basicamente, no Brasil, são esses os nossos critérios. E a testagem, ela tem cobertura pelo plano de saúde ou a paciente tem que pagar, né, do próprio bolso? Sim. Quando ela se enquadra nesses critérios, que são os critérios que a ANS regulamenta, o plano de saúde é obrigatório oferecer essa testagem. Então, se tem essas indicações que estão no rol da ANS, o plano de saúde cobre essa testagem, sim. Que bom. E aí uma pergunta, né, voltando a falar um pouquinho da cirurgia, né, a gente sabe que tem a retirada da mama, né, e também é sempre importante a gente ver a drenagem da mama para axila, né, com os linfonodos. E muitas vezes os pacientes perguntam para a gente, né, o que é o linfonodo sentinela, por que é importante fazer e como que ele é feito? Os linfonodos são os gânglios que ficam embaixo da axila, tá? E eles vão receber a drenagem linfática da mama, ela vai para a axila. Quando a gente tem alguma célula, alguma coisa de um tumor da mama, geralmente ele para no linfonodo sentinela. O linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo que faz a drenagem linfática da mama e que a gente encontra na axila. E esse linfonodo, ele vai predizer o status da axila. Então, a gente sabendo como ele está, a gente sabe como está o resto da axila. E muitas vezes a gente só precisa avaliar esse, não precisa retirar todos os linfonodos para a gente saber o que está acontecendo naquela axila.
Então, como é que a gente faz? Tem basicamente duas técnicas para fazer, que pode ser com a injeção de corante ou de um radiofármaco chamado tequinésio, que a gente injeta na mama, e eles vão seguir o caminho dos vasos linfáticos até esse gânglio sentinela e eles param ali. Na hora da cirurgia, a gente tem como identificar se for usado radiofármaco, a gente tem um aparelho chamado Gamma Probe, que a gente encosta no linfonodo e ele faz um barulhinho. E a gente sabe que é o linfonodo sentinela. E aí basta retirar aqueles. Ou se a gente usou o corante, que é o azul patente, ele vai estar corado de azul. Essa injeção a gente faz tipo um dia antes da cirurgia? Do radiofármaco a gente faz um dia antes ou no dia, né? E, por exemplo, se a cirurgia for no período da tarde, pode ser feita no período da manhã. E o corante a gente faz na hora da cirurgia, imediatamente antes. Perfeito. E aí basta tirar aqueles linfonodos e não precisa fazer o esvaziamento completo da axila, que diminui a chance de maiores problemas no futuro. E quando que você esvazia a axila? Isso é uma coisa que vem mudado bastante ao longo dos últimos anos, né? Antigamente, historicamente, se tirava todos os gânglios da axila. Aí foi vendo que não tem essa necessidade. Hoje, a gente faz pesquisa do linfonodo sentinela para a maioria dos casos. A gente deixa reservado o esvaziamento axilar, que consiste na retirada de todos os gânglios, para os tumores avançados, aqueles tumores grandes que comprometem pele, para os casos em que tem um grande comprometimento já da axila, mais do que 3 tumores, ou que passa para fora dos linfonodos o tumor. Ou ainda para aqueles casos que eles fazem, que tinha linfonodo positivo, vai para a quimioterapia, e aí tem uma resposta parcial, não desaparece o tumor do sentinela. Quando o paciente fez a quimio antes da cirurgia. Exatamente. Então, a paciente tinha um tumor grande, que tinha linfonodo na axila, fez a quimio e não desapareceu por completo da axila, aí a gente tira todos. E qual que é o problema, né, da gente tirar todos os gânglios e por que a gente tem tentado preservar essa drenagem? Isso era um problema historicamente, né, muito grande para as mulheres que faziam essa cirurgia, porque quando você tira todos os gânglios da axila, a chance de linfedema, que é aquele inchaço do braço, ela é maior. E quando a gente faz o sentinela, essa chance cai bastante. Então, este tipo de problema tem diminuído bastante com o uso do linfonodo sentinela. E quando a gente tem o linfedema, né, Carol, o que você indica para essa paciente, né, que infelizmente operou, teve que esvaziar a axila, o braço está inchado no pós-operatório, isso incomoda a paciente, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dessa paciente? Então, assim, primeira coisa, não são todas as pacientes que desenvolvem linfedema, né? Essa chance varia em torno de 20%. E tem algumas medidas que nós podemos fazer para diminuir isso ainda mais. O principal fator de risco para o desenvolvimento do linfedema é a evolução de uma infecção naquele braço. Então, a gente vai tentar fazer de tudo para evitar infecções. Como é que a gente pode fazer? Diminuir o risco de portas de entrada. Então, como é que causa uma infecção no braço? Uma cutículazinha que está inflamada, um trauma, uma lesão de pele, uma queimadura. Então, a gente vai fazer todos os cuidados para evitar isso. Eu sempre peço para a paciente, tem que evitar tirar sangue desse lado que fez o esvaziamento, verificar a pressão, porque tudo isso causa microtraumas na pele que pode fazer com que bactérias entrem e causem esse inchaço que é o linfedema. E a fisioterapia, lógico, muito importante para esses casos também. Perfeito. E aí, Carol, agora eu queria te perguntar um pouco, né, sobre a radioterapia. A gente sabe que ela é muito usada, né, para tratar os pacientes que fizeram uma cirurgia para o câncer de mama. E é todo paciente que operou a mama que tem que fazer radioterapia ou são casos selecionados? Então, a radioterapia ela faz parte, né, do tratamento do câncer de mama. Principalmente quando a gente faz cirurgias conservadoras. Eu brinco que é a nossa grande arma para poder conservar a mama da paciente. Então, toda vez que a gente faz uma cirurgia conservadora, que é o quadrante, que faz uma ressecção parcial da mama, nós associamos a radioterapia. Quando nós juntamos a cirurgia conservadora com a rádio, a chance desse tumor voltar é a mesma coisa de tirar toda a mama.
com uma mutilação muito menor. Então, a paciente faz uma cirurgia muito menor com a radioterapia e a chance é igual de uma mastectomia. Isso Perfeito. melhorou bastante a qualidade de vida das mulheres com câncer de mama. Mas mesmo às vezes quando a gente tira a mama inteira, né, algumas pacientes elas têm indicação, né, de fazer radioterapia. E aí uma pergunta que é muito comum, assim, que os pacientes me fazem, assim, doutora, eu vou tirar minha mama inteira, já entendi, a gente vai colocar uma prótese de silicone, né, fazer uma reconstrução imediata, por exemplo, e se eu tiver que fazer radioterapia, isso tem algum problema com a prótese? Como que você orienta os pacientes nessa situação? Mesmo nas pacientes que fizeram mastectomia, muitas vezes a gente pode precisar da radioterapia, principalmente naqueles tumores que têm um maior risco de recidiva, que geralmente são associados à axila positiva, né, que tem linfonodos positivos, então a gente acaba associando também a radioterapia. A gente sabe que a radioterapia aumenta o risco de contratura da prótese, que é a prótese de silicone, formar uma contratura e acabar tendo que trocar essa prótese. Mas isso não acontece em todos os casos, mas realmente isso aumenta o risco. E aí é algo que a gente tem que correr o risco e acompanhar, né? Isso, exatamente, mas a gente faz esse acompanhamento periódico, se eventualmente isso acontecer. Quando isso é previsto na cirurgia, por exemplo, eu já sei que essa paciente vai ter que tirar a mama antes da cirurgia e vai ter que fazer radioterapia. Eu já tenho essa informação, eu não dependo do resultado da cirurgia. Sim. A gente pode até usar algumas técnicas cirúrgicas para diminuir esse risco. Até com o uso bom. de matriz, de materiais mais modernos que a gente pode usar para diminuir esse risco de problemas. E agora falando um pouquinho de fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, uma dúvida comum, né, é se o uso do anticoncepcional, né, para prevenir uma gestação aumenta no futuro o risco de câncer de mama. Isso é uma pergunta, uma dúvida extremamente comum, né? O uso dos hormônios do anticoncepcional, eles são muito baixos. Então, a gente não considera eles como um fator de risco. Então, é uma medida segura, né, para prevenir gestação. População. O custo-benefício para você suspender o anticoncepcional e correr risco de uma gestação indesejada, de todos os problemas que isso aí possa ocorrer, não vale a pena. Então, as pacientes podem usar com segurança. Pode usar com segurança, sim. Que... Lógico, a gente sempre tem que entender se aquela paciente ela tem algum fator de risco adicional para o câncer de mama, tem algum histórico familiar, sempre fazendo essa conversa. Perfeito. Né? E você acha, assim, na sua opinião, quais são as chances de cura do câncer de mama? As chances são gigantescas, principalmente, e a coisa mais importante, quando feito o diagnóstico precoce. E para isso, o mais importante, fazer exames, né? Fazer o rastreamento. O rastreamento. Então, quanto mais cedo é feito o diagnóstico, as chances de cura são maiores, podendo chegar praticamente 100%. Isso é uma informação muito importante, né? Especialmente nesse mês do Outubro Rosa, né? Então, se você ficou com alguma dúvida, se você gostou, né, da nossa conversa, por favor, deixe um comentário, né, um like pra gente e muito obrigada.